Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Muito bom dia a todos, nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé, hoje quarta-feira, 16 de junho de 2021, mais uma oportunidade em falarmos da Palavra de Deus, e aqui a pouco, 14 horas, nós estamos imbuídos nesse grande propósito, a reunião da tarde da vitória, onde o cálice da libertação faz parte das nossas vidas. Estamos vivendo essa fé, estamos vivendo esse espírito com a certeza que Deus se manifesta. A tarde da vitória, a tarde do milagre, onde muitas pessoas têm recebido o seu milagre, a bênção e a vitória. Aqui a pouquinho, 14 horas, a segunda tarde consecutiva, o cálice da libertação. Você que estiver conosco, você vai receber o suco da uva, simbolizando o sangue de Jesus, para que você possa tomar, beber, para que o cálice da libertação faça na tua vida uma transformação. Jesus é o único que transforma o homem, que liberta o homem, que faz com que o homem tenha mudança de vida, que o ser humano seja diferente. Por isso a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O que é isso, pastor? Somente o sangue de Jesus que transforma o homem. Eu gostaria que você acompanhasse conosco a chamada, o cálice da libertação. Você precisa de libertação? Acredita ser vítima de trabalhos espirituais? Feitiço, inveja, maldição, encantamento, olho grande, amarrações? Está com a vida no fundo do poço e não consegue dar a volta por cima? Venha dar um basta nesta situação, participando do Cálice da Libertação. Houve peleja no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 12, entre os versos 7 e 11. Nesta corrente, você irá beber do cálice da libertação, com o sangue do Cordeiro. E nesta fé, havendo algum mal sobre a sua vida, será expulso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, verso 36. Sexta-feira Forte, com o Cálice da Libertação. Rua São Paulo, 1046, Centro de Francisco Beltrão, na Igreja Luz do Mundo. Aqui a pouco, 14 horas, é um momento de fé, momento que nós vamos estar na presença de Deus para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. E também na sexta-feira, a Sexta-feira Forte, às 18 e às 19 horas, o cálice da libertação. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 59, o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Ou seja, a mão do Senhor não está encolhida que não possa te abençoar, e nem o ouvido do Senhor está tapado para que ele não ouça a oração deste lugar. Nós estamos nessa fé, nessa oração, nesse espírito, para abençoar a tua vida. É tempo
de dificuldade, é tempo de problemas sobre a face da terra. Mas Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Nós cremos, nós vivemos esse espírito de vitória, esse espírito de bênção, esse espírito de paz, de alegria, esse espírito de milagre. Você é o nosso convidado a estar conosco, para que Deus possa estar te abençoando poderosamente no nome do Senhor Jesus. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. O Lavacar Palito está voltado para a limpeza interna e externa do seu veículo. Limpeza simples, completa, polimento e enceramento. Trabalhando com produtos de qualidade e respeitando sempre a opinião do nosso cliente. Venha nos fazer uma visita. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Muito bem, estamos de volta falando daquilo que está acontecendo aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo. A reunião aqui a pouco, 14 horas, o Cálice da Libertação, e também às 19 horas, o Encontro dos Vencedores, o Encontro dos Determinados, daqueles que têm espírito, que são convictos da presença de Deus. Por mais dificultoso que esteja passando uma transição econômica, financeira, como você queira entender, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que se manifesta, é o Deus que opera, é o Deus que manifesta do seu poder, assim como fez na vida de Isaac. Deus disse para Isaac, fica nesta terra, mas a terra era deserta, ali havia desemprego, ali havia fome, ali havia miséria, todos os problemas podemos conjecturar que estava nessa terra, porque ela era deserta, não havia o que se fazer humanamente. Há pessoas nesse momento que você está preocupado com a sua vida financeira, preocupado com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, com a estrutura da tua família financeiramente, e se encontra na mesma situação, vivendo dilema, problemas e dificuldade. Mas Deus disse para Isaac, semeia nesta terra, e Isaac ouviu a voz de Deus. O interessante, meu amigo, minha amiga, é ouvir a voz de Deus, é ouvir o poder de Deus sendo derramado. Quando nós damos ouvido à palavra, Deus então se manifesta, Deus então opera. Isaac deu ouvido a Deus e semeou naquela terra. E a Bíblia diz que colheu 30, 60 e 100 por um naquele mesmo ano. Poder de Deus, a unção de Deus da prosperidade, ela está agora, em nome do Senhor Jesus, descendo sobre nós. Receba a prosperidade na tua vida em nome de Jesus. Acompanhe comigo a ministração da palavra da última quarta-feira, aquilo que Deus usou, pastor. Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 17. A gente vai iniciar a leitura aqui a partir do versículo 24. Nós vamos falar a respeito de visão para as oportunidades. E eu até adianto para você que Deus ele também pode te dar essa visão. Mas é preciso, é necessário que a gente também tenha um certo comportamento diante de Deus. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel.
A Bíblia aqui está falando a respeito de Golias. Nós não vamos falar lá da batalha em si de Davi com Golias, porque você conhece bem essa história. Eu apenas estou lendo isso aqui para exemplificar a mensagem de hoje. E os versículos que nós lemos até agora mostram os soldados do exército de Israel conversando entre si. Eles já estavam no campo de batalha. Se você ler um pouco antes ali, a Bíblia diz que os filisteus estavam em um monte e Israel, o exército de Israel, com o rei, com Saul, em um outro monte, no meio deles um vale. Estavam divididos por um vale. Mas acredita-se que esses montes eles não eram distantes, porque a Bíblia diz que todos os dias, de manhã à tarde, Golias, o filisteu, vinha e afrontava Israel com as suas palavras. Afrontava Israel. Então, não deveria ser uma distância tão considerável assim entre os dois exércitos. E a Bíblia diz que por 40 dias, de manhã e de tarde, vinha Golias e afrontava a Israel. E nenhum homem reagia, muito pelo contrário. Eles fugiam de medo. Eles estavam aterrorizados com a possibilidade de ter que enfrentar Golias. Porque a situação era a seguinte: Golias propôs: vamos nos enfrentar alguém do exército de Israel. Se eu vencer, vocês serão nossos servos. Se vocês, ou se alguém do exército de vocês me vencer, nós seremos seus servos. Mas quando olhava-se para Golias, alguns dos atributos de Golias, se você olhar ali em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 4 ao 7, a Bíblia cita algumas coisas a respeito de Golias. Um homem que tinha mais ou menos 3 metros de altura. Alguns acreditam que até um pouco mais do que isso, outros um pouco menos, mas vamos deixar aí no meio termo. Mais ou menos 3 metros de altura. A Bíblia diz que a couraça que ele usava, que fazia parte de toda a sua armadura, a couraça pesava aproximadamente 60 quilos. A ponta da sua lança, aproximadamente 7 a 8 quilos. Começa a colocar isso na balança. O peso total da armadura dele era de aproximadamente 115 quilos. Eu fui olhar esses dados porque eu gostaria justamente de trazê-los aqui, para que você tivesse uma ideia de quem era o homem que estava afrontando Israel. E essa batalha não se daria com distância de um para o outro. Seria uma batalha corpo a corpo. Então imagine um homem com essa estatura, um homem com essas proporções, com armamento, com essa proporção, diante de qualquer outro do exército de Israel. Por mais que o exército de Israel fossem homens preparados para a guerra, para a batalha, eles temiam, estavam atemorizados. E eu vou além disso. Eu quero que você imagine a crise que estava se instalando no reino de Israel. Por que crise, pastor? Eles estavam no campo de batalha. Nós vamos ler daqui a pouco que Davi foi mandado por seu pai aos seus irmãos que estavam no campo de batalha para levar alimento, para levar mantimento aos seus irmãos. Davi ia, levava o mantimento e voltava. Isso não era só Davi que fazia, os familiares dos outros homens do exército de Israel também faziam. Tanto é que quando Davi esteve ali no meio, ele escutou uma conversa, e a gente já vai falar a respeito disso. É aí que vai se encaixar a nossa mensagem hoje de visão para as oportunidades. Ou seja, se Davi ia lá, ouvia e retornava para sua casa, os outros familiares, os homens do exército, também iam lá, ouviam e voltavam para sua casa. Ou seja, todo Israel sabia da afronta que havia por parte dos filisteus. Todo mundo sabia, o reino todo sabia, que o exército de Israel estava atemorizado com a possibilidade de alguém ter que ir enfrentar Golias, porque passaram-se 40 dias e aquele homem de manhã e de tarde estava lá afrontando e ninguém se levantava para ir pelejar contra ele. As pessoas já começavam então a trazer à sua mente o que elas iriam fazer. Bom, muito provavelmente agora nosso exército está lá com medo de Golias. Todo o seu exército está tremendo de medo, então imagine a gente aqui. Se o exército não tem coragem de enfrentar, imagine a gente aqui. Se quem poderia nos proteger do inimigo está lá se borrando de medo,
e não reage para nada, muito provavelmente serão vencidos. E quando forem vencidos, seremos todos servos dos filisteus. Como será a nossa vida? Que crise que nós estamos nos metendo? Então as pessoas já começam a planejar como viver no meio da desgraça. Começam a planejar já como seria a sua vida desgraçada de servo do inimigo, a partir de certo momento, de certo período. Você pode ter certeza que isso estava acontecendo. Talvez não é muito diferente dos dias de hoje, quando as pessoas, ou quando nós olhamos para tudo aquilo que está se enfrentando, todos os movimentos que estão acontecendo aí fora, e a gente já começa a calcular, misericórdia, que tempo miserável que estamos vivendo, como vai ser a nossa vida, que vida miserável a gente vai viver. Nós vamos ter que simplesmente nos inclinar diante de todas essas situações, circunstâncias que estão se levantando contra nós, e vamos ter que nos submeter a tudo isso. Vai ser um fracasso nossa vida, vai ser ruim. Nós podemos também mentalizar isso e trazer isso para nós e tentar nos adaptar a uma vida fracassada, de miséria e de sofrimento, já que os movimentos aí de fora estão tentando impor isso sobre todo mundo. Ou nós podemos ter visão para as oportunidades. E nós já falamos aqui inúmeras vezes sobre isso. Sobre as oportunidades no meio dos tempos difíceis, das crises que se levantaram, estão para se levantar. Vamos continuar a leitura ali para a gente não demorar. Logo a gente vai orar e você vai para a sua casa. Vamos ler a partir do versículo 26. Então Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Vamos ler ainda os outros 2 versículos ali. 28, perdão. Ouvindo Eliabe era irmão de Davi, a quem Davi foi levar, um dos seus irmãos que estavam lá, a quem ele foi levar o mantimento. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Olha a situação. Davi ouviu entre aqueles homens que havia uma promessa, ou havia uma oportunidade. Havia uma oportunidade de mudança, de crescimento para o homem que fosse e vencesse Golias. Havia uma promessa do rei. A promessa é que o homem que vencesse Golias seria acumulado de riquezas, receberia do rei muitos bens, a sua casa seria isenta de impostos, a casa de seu pai, ele ainda passaria a fazer parte da família real porque casaria com a filha do rei. Mas ninguém percebeu essa oportunidade, porque todos estavam com os olhos na crise, no fracasso, na derrota e na morte que estava diante deles. Por isso nenhum deles conseguiu ter visão para a oportunidade que estava diante deles. Mas teve um homem que era cheio do Espírito de Deus, Davi, que conseguiu ver aquela situação de um modo diferente. Visão para as oportunidades. Lembra que eu falei para você que você pode ter visão? Qual dentre os filhos de Jessé, melhor dizendo, que foi ungido para ser o novo rei de Israel? Foi Davi. Mas quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu o primeiro irmão de Davi e falou: é esse aí. Deus já falou para ele: não é esse aí, porque esse eu rejeitei. E veio um, veio outro, você conhece a história, veio outro, e não era nenhum deles. Aí vinha um, Deus falava para Samuel: não. Aí vinha o outro filho: não. E o outro: não. E Samuel ficou pensando: meu Deus, e agora? E aí acabaram-se os filhos de Jessé que estavam ali, e Samuel teve que perguntar: o senhor não tem mais nenhum filho? Porque eu vim aqui para ungir um e não é nenhum desses. Aí ele falou: ah, sim, tem um. Aquele que está lá atrás das malhadas, cuidando de umas poucas ovelhas. O que é que o irmão de Davi falou para ele? O irmão de Davi disse para ele o seguinte: você veio fazer o que aqui? Não era para você estar cuidando lá daquela meia dúzia de ovelha lá, seu Zé Ruela? Desculpa a expressão, mas é para você entender mesmo o que ele quis dizer. Seu Zé Ninguém, não era nem para você estar aqui? Olha para você.
Você está perguntando aí para os outros homens do exército o que é que o rei vai dar para aquele que vencer? Por quê? Nem do exército você é. Olha para você, para a tua condição, seu presunçoso. Você está fazendo o que aqui? Teu papel é o seguinte: volta lá para as suas coisinhas pequenininhas e fica com aquela meia dúzia de ovelha escondido lá. No máximo isso, nem aqui você deveria estar. Quando você quiser se levantar, ou quando você tiver visão de crescer, de prosperar, você pode ter certeza que à sua volta haverá muito mais pessoas para tentar jogar você para baixo do que pessoas para colocar você de pé e te levantar. Por isso que você não pode esperar pelos outros. Se Deus te der visão a respeito de alguma coisa, você precisa ir fazer. Você não tem que tentar esperar ajuda ou aprovação de pessoas, porque a maioria delas estiverem à sua volta, vão jogar você para baixo, vão te desmerecer, vão te menosprezar. E se Davi tivesse ouvido aquilo do seu irmão, tivesse deixado entrar no coração dele, aquilo que estava nascendo dentro dele teria morrido. É verdade. Eu aqui pensando talvez em enfrentar o gigante, acho que olhando para ele e para mim, não tem condição mesmo, deixa para lá. Você está entendendo como são as coisas? Mas a visão que Davi teve diante daquilo, nenhum daqueles homens teve. Quando nós olhamos para Davi, nós olhamos para a prosperidade de Davi, talvez muitos pensem o seguinte, que foi do dia para a noite, mas eu digo para você que não. Davi não saiu do zero para o trono, não foi assim. O auge de Davi foi se assentar no trono como rei de Israel, vamos assim dizer, esse foi o auge dele. Mas ele não saiu do zero para o trono, muito pelo contrário. Antes, ele já havia enfrentado um leão e um urso, ainda quando ele cuidava daquela meia dúzia de ovelha. Mesmo quando ele era desmerecido, esquecido pelo seu pai, ele já havia enfrentado um leão e um urso, para defender aquelas poucas ovelhas. Mesmo quando ele era pequenininho ainda, e parecia que se ele perdesse o que ele tinha não seria muita coisa, ali ele estava dando a vida e se dedicando. E essa dedicação, esse esforço de Davi, era algo dele, e ele carregava onde ele ia. Adiante, ele enfrentou Golias, você sabe que ele venceu Golias. Ele foi cumulado de riquezas, a casa de seu pai foi isentado dos impostos. Pastor, mas isso não é grande coisa. Os impostos da época, eles eram pesadíssimos. Se nós trouxermos para os nossos dias hoje, você sabia que 41% dos seus rendimentos mensais são para impostos? Se você somar os impostos federais, estaduais, municipais, 41% dos seus rendimentos, ou seja, a cada R$1.000 que você ganha, 410 deles são só para impostos. Agora imagine a sua casa isenta de todos os impostos. Faz diferença ou não faz? Davi era um pobre miserável, cuidava de meia dúzia de ovelhas, foi cumulado de riquezas. Davi já foi abençoado antes de subir ao trono e se assentar ao trono. O crescimento dele foi gradativo, mas a visão dele vinha lá de trás, já havia algo diferente nele. Porque aonde os outros só tinham olhos para a crise, Davi tinha visão de oportunidades. Pastor, o que é que eu vou fazer? Não sei o que você vai fazer, mas no meio de todas as dificuldades, você pode ter visão de uma oportunidade. Aonde todo mundo parece sucumbir, ali você pode crescer. Agora você precisa encontrar essa direção, essa visão. E Deus pode te ajudar com isso. Mas para que Deus te ajude com isso, para que Ele ilumine você desse jeito, para que Ele faça com que você cresça e tenha essa visão, você precisa se comportar diante de Deus de uma maneira específica. Você precisa pegar tudo aquilo que você aprende de Deus e aplicar na sua vida na prática. Não é ter a teoria de tudo isso, mas é ter a teoria e aplicar no seu dia a dia. Quando você aplica no seu dia a dia, você se desenvolve e você cresce, não por você mesmo, mas por aquilo que é de Deus que está sendo exortado na sua vida. E aí quando você chegar diante de uma situação daquela que Davi enxergou, todo mundo só conseguia ver a crise e ficar atemorizado com o que ia acontecer. Davi viu a oportunidade, teve visão, e no meio de tudo aquilo Davi cresceu. Israel foi abençoado porque não se tornou
não se tornou escravo dos filisteus. A família de Davi foi abençoada por causa dele, e principalmente ele cresceu e saiu daquele Zé Ninguém que cuidava de meia dúzia de ovelhas, desprezado pelo próprio pai, a rei de Israel. Aquele a quem o irmão desprezava era aquele que o irmão deveria honrar depois. O rei de Israel, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de quem? Segundo o coração de Deus. Eu quero que você guarde isso nessa noite. Visão para as oportunidades. Você acabou de acompanhar a ministração da palavra, a palavra que vem ao encontro do coração, para que haja mudança, transformação na vida financeira. Os dias são difíceis, mas o nosso Deus é o Deus dono do ouro, da prata. É o Deus dono de todas as coisas. E Ele está abrindo porta, abrindo algo para a tua vida. Receba aí a porta de Deus se abrindo, milagre acontecendo na tua finança, para que você seja abençoado poderosamente no nome do Senhor Jesus. Eu vou um breve intervalo. Prepare aí o seu copo com água e já voltamos para orar em nome de Jesus. Você quer comprar ou trocar o seu veículo? A Nego Veículos está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com as mais diversas marcas, veículos de qualidade e procedência. Nego Veículos, na Avenida das Missões, número 1170, no centro de Ampere. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta, momento da oração. Quero orar pela tua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu já tomo nas minhas mãos esse copo com água e apresento todos os telespectadores. Apresento nesse momento, meu Deus, os teus filhos. Visita eles, meu Pai, toca com o teu poder, com a tua unção. Milagre já acontece. Deus, portas se abram financeiramente. Saúde perfeita, meu Pai, ao teu povo. Daqui a pouco, 14 horas, Pai, o cálice da libertação, meu Deus, sobre o teu povo. Abençoa cada vida, Pai. Eu estou determinando a vitória em nome do Senhor Jesus. E eu venho repreender o espírito do pânico, do medo, da incerteza, da insegurança, da noite mal dormida, das trevas. Já vai caindo por terra. Já vai largando essa família, esta pessoa. Desânimo, tristeza, sai agora em nome do Senhor Jesus. E eu determino, meu Pai, a vitória, a bênção e o milagre sobre a vida desta pessoa. Determina a unção de Deus sobre a vida desta pessoa agora. Eu estou consagrando esta água. Assim que esta pessoa beber, ela seja curada, liberta e salva em nome do Senhor Jesus. Abençoe e consagro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água, receba a tua vitória. Creia no milagre. Não esqueça, 14 horas, daqui a pouquinho, a tarde da vitória, o cálice da libertação. E à noite, às 19 horas, você é o nosso convidado ao encontro dos vencedores. Venha para ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.